tema que é extremamente relevante, que é pensar o papel dos algoritmos. Boa tarde, queria agradecer a presença de todos nesse dueto Diálogos Além Mar. E eu gostaria de começar agradecendo o FIB por esse convite para participar dessa conversa sobre um tema que é extremamente relevante, que é pensar o papel dos algoritmos, não só na nossa vida, mas na nossa sociedade como um todo, na nossa democracia, na nossa governança e por aí vai. E para discutir esse tema, nós temos dois convidados que têm uma experiência muito vasta nessa área e que têm atuações que eu acho que se complementam de uma forma que vai enriquecer muito o nosso debate. Eu vou apresentá-los de forma muito rápida, depois, se vocês quiserem falar mais alguma coisa sobre vocês, fiquem à vontade. Bom, nós temos aqui Virgílio Almeida, professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais e coautor do livro Política dos Algoritmos, Instituições e as Transformações da Vida Social, que está ali e que vai ser apresentado aqui em Lisboa nessa semana. O trabalho do professor Virgílio, ele se apoia em combinar as vertentes empírica e teórica. Tem sido fundamental para pensarmos os sistemas de IA não apenas como instrumentos técnicos, mas como agentes normativos e como algo político, né, também. E contamos também com Helena Muniz, professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e coordenadora do Bridge AI, projeto focado em capacitar a sociedade e os decisores públicos para a literacia e para a regulação em inteligência artificial. A atuação da professora Helena, ela está muito ligada na implementação concreta, né, das políticas públicas e de uma utilização mais responsável da inteligência artificial. Então, vamos ao debate. Eu queria começar com uma pergunta para o professor Virgílio, que eu acho que é mais para a gente se situar, né, nessa discussão, que é o que significa a gente olhar para os algoritmos como instituições, do que a gente está falando exatamente? Primeiro, agradecer a você, Marcela, a professora Luísa e ao FIB pelo convite para participar aqui dessa mesa, né? Discussão sobre um tema tão atual. E é um prazer estar aqui em Lisboa, né? Uma cidade tão bonita, que é sempre um prazer vir aqui. Eu acho que a questão das instituições, por que nós chegamos a essa conexão entre algoritmos e instituições? Eu venho trabalhando há algum tempo, eu passei alguns anos em Harvard, no Berkman Klein Institute, que é uma combinação do Instituto de Computação e Direito. Na universidade pertence tanto à Escola de Direito. E nesse tempo, né, eu havia saído do governo e buscava entender um pouquinho mais essa questão da governança digital, não só de algoritmos, mas da governança desse mundo digital que vai se tornando cada vez mais integrado com a vida do mundo cotidiano, né? E observava que as decisões relativas à governança digital eram muito mais empíricas, no sentido assim de tentativas. Um bom exemplo, né? O direito ao esquecimento. Foi uma lei importante, mas baseado num fato que havia acontecido aqui na Europa, né? E aí veio essa questão precisamos ter um pouco mais de ciência nessas questões. Essa foi a primeira motivação. E eu havia interagido já com dois colegas da Faculdade de Filosofia, né, do Departamento de Ciências Políticas, né, onde nós conversávamos sobre formas de buscar novos mecanismos, novas estruturas para a compreensão desses serviços digitais, né? E como nessas conversas a observação sempre presente era que os algoritmos acabam moldando o comportamento das pessoas, estabelecendo limites. Então, a forma como que a gente usa as plataformas sociais, como a gente ouve música, tudo isso é moldado pelos algoritmos que estão operando essas plataformas, né? E são exatamente, são conceitos básicos associados às instituições. Elas moldam, elas estabelecem restrições, elas criam estabilidade
E foi nesse sentido que nós fizemos a pergunta inicial, que acabou sendo respondida neste livro, após 3 anos de estudo, que é: e se nós víssemos os algoritmos como instituições? O que isso significaria? Então, essa foi a motivação inicial e a percepção de que não vai haver volta. Os algoritmos vão cada vez mais ter um papel presente na sociedade contemporânea. Falando um pouco sobre regulação, professora Helena, faz sentido a gente tratar um algoritmo como um ator institucional? Dentro da legislação europeia, já tem algo que contempla isso? É uma enorme discussão, é uma enorme discussão. Mas faz muito sentido regular estas tecnologias, porque elas não são neutras e as pessoas têm de saber que elas não são neutras. E fala-se e discute-se muito a legislação, sempre opondo à inovação, que é algo que eu não entendo. Como é que podemos opor uma à outra? A questão é, estas tecnologias não são neutras, elas podem bloquear direitos humanos universais, como acesso à educação, e já há vários casos estudados no mundo, não é? De pessoas que não conseguiram aceder a uma universidade devido à raça ou etnia que tinham. Bloquearem sistemas de saúde, também já há vários casos estudados, não é? As pessoas não terem acesso a sistemas de saúde porque os sistemas ou as empresas conseguem perceber se há antecedentes de doença com aquelas pessoas, ou até mesmo acesso democrático, acesso livre ao voto, que também está a ser posto em causa. Portanto, estas tecnologias, estas ferramentas não são neutras, têm imensos vieses, que são os vieses que nós próprios, como sociedade, pomos nos dados. Isto significa que tem de haver uma agência do Estado, não é? Para cuidar e para perceber que não pode haver linhas vermelhas a serem ultrapassadas quando estamos a falar de direitos humanos e de direitos humanos universais. Portanto, não é só os governos localmente, é uma estratégia de coordenação global. O European AI Act, ou o Regulamento de Inteligência Artificial, preconiza isso mesmo. Não é taxativo, mas mostra que através de uma análise de risco possamos olhar para estas tecnologias e perceber que impactos podem ter na vida das pessoas. E o nosso trabalho tem sido como é que nós levamos essa informação, as 700 e muitas páginas muito difíceis de ler, à sociedade, no nosso caso, à sociedade portuguesa, que precisa de saber disso. Porque muitos cidadãos não sabem que os algoritmos usam os seus dados e que depois, como o professor Virgílio estava a dizer, é recomendada imensa informação. Nós damos gratuitamente muito do nosso ADN ideológico, pessoal, etc. Né? E depois temos de pagar se queremos sistemas que usaram os nossos dados. Há aqui um paradoxo enorme. Mas a professora não acha que essa regulação ela não consegue acompanhar a velocidade com que os algoritmos, a inteligência artificial, que essa tecnologia se desenvolve? Como que a gente pode fazer essa regulação de forma que realmente contemple tudo e que funcione? Isso é verdade, até porque quando a regulação, por exemplo, estava a ser feita, os agentes de inteligência artificial estavam a ser muito mais desenvolvidos. Já se falava há muito tempo, mas hoje em dia estão a ser desenvolvidos imensas empresas com agentes de inteligência artificial. A questão é, não é por irmos atrás que não devemos fazê-lo. Devemos fazê-lo. Devemos cuidar de direitos humanos essenciais e devemos fazer com que o Estado apoie essas decisões. Porque senão, se não houver linhas estratégicas e ação baseada em evidências, como o professor Virgílio defende no seu trabalho também, aí não vamos conseguir transpor para a sociedade. E as pessoas precisam de estar incluídas, porque se as afastarmos, elas não se sentem representadas. E, professor, a professora estava falando sobre essa legislação europeia, né? O Brasil ele tem sido, pelo menos eu li nos seus estudos e algo que eu tenho visto, um laboratório muito importante para desenvolvimento de tecnologia, para estudo desse comportamento, né, de como que as tecnologias influenciam no comportamento. A gente precisa de uma via brasileira ou a gente consegue se basear em alguma legislação que já tenha sido feita em outros países? A pergunta é interessante e também muito oportuna, e eu vou ligar à questão que a professora colocou aqui. A tecnologia desenvolve muito rapidamente
E a legislação depende do Congresso, depende dos consensos a serem obtidos, né? E isso leva tempo. Então, há sempre um hiato entre a regulação e o avanço tecnológico. Na verdade, isso até foi observado por um físico em inglês, né, chamado Colin Gridge, onde tem o dilema de Colin Gridge, que é o seguinte: as tecnologias emergentes são fáceis de serem reguladas quando elas aparecem. Mas, nesse momento, nesse tempo, não se sabe quais são as consequências. Vou dar exemplo, né? E quando depois se sabe quais são as consequências, os interesses já estão muito estabelecidos, o que fica muito mais difícil regular. Um exemplo concreto. No Brasil, o Facebook chegou por volta de 2013, com 5 milhões de usuários. Teria sido facílimo regular a plataforma Facebook naquela época. Porém, não se imaginava quais seriam os impactos dessa tecnologia, né? Posteriormente, nas eleições de 2018, o impacto tanto das plataformas de comunicação quanto das plataformas de relacionamento social, elas foram fundamentais nas eleições. Mas aí já era impossível regular. O Congresso apresentou uma proposta chamada Lei das Fake News para tentar diminuir o nível de desinformação e a proposta foi arquivada por uma pressão muito grande das companhias, das chamadas Big Techs. Então, tem essa dificuldade. Mas existem maneiras de contornar isso? Existe, tá? E é justamente aí que tem alguns pontos interessantes que o Brasil tem aplicado. Quando nós falamos em regulação, regulação não é apenas legislação. Regulação inclui a legislação, inclui normas, inclui práticas, inclui instituições. Então, é um conjunto de elementos que formam a governança. E a legislação é parte, mas há uma maneira que tem sido usado e que foi usado na eleição de 2024, que são as normas do Tribunal Superior Eleitoral. O tribunal, na eleição de 2024, para prefeitos e vereadores, estabeleceu quais seriam as regras para o uso de IA naquelas eleições. Então, durante um período, havia normas de como que a publicidade poderia utilizar durante as eleições. Isso funcionou através de um acordo entre as companhias de tecnologia e o tribunal, que estabelecia mecanismos de controle, né? Agora, em 2026, um novo acordo foi buscado. O tribunal estabeleceu um conjunto de normas para o uso de IA nessas eleições, não tão facilmente com as empresas de tecnologias, porque aí o ambiente político e geopolítico global havia mudado, mas tem normas, algumas são mais fáceis de verificar. Por exemplo, tudo que é gerado, as imagens sintéticas analíticas, elas têm que ser informadas ao eleitor que aquilo foi gerado sinteticamente, né? Então, existem as normas. Uma dificuldade presente vai ser como verificar se essas normas estão sendo seguidas. Um exemplo, para finalizar. Os chamados assistentes interativos, né? O ChatGPT, o Gemini e os outros, são relações um a um, pessoa a pessoa. Então, isso não está visível. E, no entanto, eles podem direcionar para um lado ou para o outro uma conversa. Exemplo ainda nesse contexto é que esses agentes interativos, né, baseados em IA, são extremamente usados no Brasil atualmente para terapia. E isso quando eles não foram projetados para isso. Mas tudo tem uma dificuldade. O que é positivo e o que é negativo. Uma pessoa que não tem nenhum recurso
Talvez essa terapia pudesse ser de alguma utilidade, mas deveria haver, o que a professora disse, normas para isso. As empresas que oferecem esse serviço deveriam estabelecer quais são esses limites. Professor, eu vou pegar esse gancho, né, porque nós estamos em um ano eleitoral no Brasil. E as últimas eleições presidenciais, né, elas foram muito marcadas pela polarização e também por uma quantidade alarmante de desinformação. E eu acho que esse ano tudo indica que a gente vai ter um cenário muito parecido, né, com o que foi. Mas a grande diferença é que de 2022 para cá, a gente teve um avanço e uma popularização da inteligência artificial, dos algoritmos, né, de tudo. E nos seus estudos você propõe um cenário que eu achei interessante, que você fala que a IA poderia reduzir a polarização ao atuar como intermediária de informações de qualidade. Então, a minha questão aqui é a seguinte: isso é possível no contexto do Brasil de hoje? E você falou um pouco dessa nova legislação do TSE, mas você acha que o Brasil hoje tem uma legislação, seja do TSE, das regras, ou seja da Justiça mesmo, para combater esse cenário de desinformação? Pois é, eu acho que a questão da inteligência artificial, feito você disse, ficou muito evidente a partir do lançamento, no final de 2023, do ChatGPT, que passou a ser disponível para todo mundo e as pessoas passaram a usar, tem inúmeras facilidades, ajuda em inúmeros pontos, mas também pode direcionar, né? Um exemplo, o Google usava naquele sumário de busca quando se fazia uma busca de um assunto, ao invés de colocar os links que se referenciavam aquele artigo, o Google apresentava inicialmente um sumário de tudo. Na questão da saúde, eles fizeram isso e viram que esse sumário apresentava sugestões que não eram benéficas para as pessoas em termos de saúde. Então, voltar atrás. Porque há uma certa incerteza sobre essas coisas. É interessante observar que esse avanço da IA é extremamente positivo, vai ser muito positivo para questões fundamentais como as mudanças, os objetivos do desenvolvimento sustentável, porém elas trazem uma incerteza. Então, nós estamos num momento de uma incerteza, porque todos esses algoritmos são algoritmos estocásticos, eles trabalham com probabilidades e não com certezas. Então, há sempre essa questão. E, além do mais, há uma questão também epistêmica da compreensão da IA na relação com o humano, onde essa disputa humano e máquina torna-se cada vez mais acirrada e agora com os chamados agentes de IA autônomos, onde você já pode comprar os agentes. Eu vi uma propaganda em São Francisco há 2 semanas atrás que dispense seus empregados, contrate nossos agentes. Os agentes recebem uma missão. Eles não têm um algoritmo previamente definido. Eles têm uma função que eles têm que otimizar e por aí podem fazer qualquer coisa. Então, aonde vem o controle que a professora falou? Mas isso ainda não está claro nem para a legislação europeia, nem para as outras. E, professora, continuando nesse tema, né, de eleição, mas falando de uma forma mais geral, como que a gente pode montar políticas públicas que realmente funcionem para evitar um efeito negativo disso em eleição, né? A gente está vendo muitas eleições na Europa, em todos os lugares do mundo, que estão sendo muito influenciadas pela desinformação e pela atuação da inteligência artificial também. Como que essas políticas podem atuar? É muito difícil, e é aqui que entramos num território muito, muito fuzzy, não há fronteiras definidas, porque é muito difícil perceber o que é um conteúdo falso hoje em dia. E não haver regras do jogo claras para todos, fala-se em chamadas watermarks, que são marcas para dizer, como o professor Virgílio estava a dizer, que o conteúdo é feito, não é? É fabricado, é sintetizado. É muito claro perceber se uma imagem é manipulada, se ela é de um contraste ou chamado AI slop, não é? Aquelas imagens aberrantes que sabemos que não são reais, não é? Isso aí é fácil de ver.
Mas é muito difícil perceber muitas vezes essa fronteira e derrapamos num terreno muito escorregadio. O ano passado foi o ano, segundo todos os analistas, com mais eleições globais. Mais seres humanos votaram no ano passado. Houve impacto de inteligência artificial em todas as eleições e quase não se fala disso. Então, porquê que os Estados não se sentam numa mesa e discutem o que é que aconteceu o ano passado nas eleições no mundo inteiro? Porquê que há casos bem-sucedidos de todos os lados apresentarem os seus pontos de vista? Não é? Porquê que há casos muito pouco bem-sucedidos, e há um dos casos que é o mais estudado, que é o de Cambridge Analytica, que mostra toda a influência e todos os passos que foram dados para influenciar uma decisão de voto. Não é? Falta-nos muita análise do que acontece no mundo e estamos muito espartilhados. Falamos do Brasil, falamos de Portugal. Há algumas iniciativas, pelo menos começa a haver iniciativas de discutir isso, mas falta-nos este esforço mais de colaboração. Falta-nos mesmo, honestamente. Eu fui ao Brasil em novembro e fiquei espantada com tudo o que estava a acontecer. Com todo o uso de IA na justiça, com todo o uso de IA como tutores de educação a alunos que não possam deslocar-se a uma universidade. O Brasil está a fazer imenso. Portugal quase não sabe e vice-versa. É? Para ser muito sincero, é a minha visão muito limitada dessa realidade. Eu estava a falar com colegas espanhóis que estão a fazer imensas iniciativas que são muito importantes para nós também percebermos. Falta o esforço de vamos olhar para o que correu mal e correu bem e vamos implementar em função disso, tendo em conta a nossa realidade. Então, como é que se implementa? Mostrando as regras claras a todas as pessoas e fazendo muito por literacia. Pode ter, em termos governamentais, o que tiver, os seus governantes podem todos saber dessas regras do jogo. Se elas não se transpuserem para a sociedade, há um fosso enorme entre governantes, políticas e o público. Elas deixam de ser verdadeiramente políticas públicas porque elas não estão a ser vividas na prática pelas pessoas. E isso não pode ser de cima para baixo, isto tem de ser com muitos eventos de literacia a trazer as pessoas a discutir estes tópicos. E o que se vê muito por todo o mundo é os governantes decidem e é aplicado. E as pessoas não sabem o que está a ser aplicado. E esse, para mim, é um problema grave nas nossas sociedades hoje em dia. Mas a professora acha que há uma falta de vontade do poder público em discutir esse assunto, em regular esse assunto, em transmitir para a população esse assunto? Está muito polarizado neste momento. É o que se sente em todo o lado, não é? Está muito polarizado. Há esforços, há várias iniciativas, há vários esforços de levar essa informação às pessoas, não é? Mas eu estava a falar com muitos professores do básico e do secundário durante o projeto BRIDGE. Eles diziam-nos, nós queremos fazer formação em IA e não temos como, porque não há disponível. Passado um ano, o país já deu imenso treino em IA. Mas estamos a falar de professores. Se formos para outras, mesmo a administração pública precisa de formação. Mesmo a administração pública precisa de formação para saber como lidar com isso. Semana passada, a minha escola estava a dar formação, a minha universidade, aos administrativos, para que eles saibam, estão fartos de ouvir os professores dizer que isto vai acelerar e vai combater o que é repetitivo, quando eles, no fundo, por dia têm que fazer centenas de mails. Então foi sentá-los, perceber as dores deles e tentar ajudá-los. Se nós não fizermos isso transversalmente na sociedade, estamos a fazer um fosso enorme entre políticas e o público, para quem elas devem servir. Professor, eu li o artigo do qual você é coautor, que fala de algoritmos que são considerados de alto risco. Eu queria entender melhor esse conceito, né? O que são esses algoritmos de alto risco? Bem, obrigado por essa pergunta. Eu vou fazer uma referência primeiro a uma observação da professora Helena. As regras têm sido formadas por poucos, sem a participação da sociedade. Então, esse processo de controle dessas regras, porque no fundo são regras de poder. Quem pode, quem não pode, quem faz, eles são controlados. Então, voltando ao tema do livro, instituições, um dos pontos do livro é a necessidade de instituições democráticas,
Então, as instituições, a ciência política já estuda as instituições há muitos anos, formas de controlar as instituições. Então, aí foi o início dessa busca de se ver os algoritmos como instituições, ou seja, como controlar democraticamente esses sistemas algoritmos. Exemplo, o WhatsApp, usado por quase 2 bilhões de pessoas. Ele é operado por volta de 200 engenheiros só. Imaginem vocês quantas pessoas tinham uma companhia telefônica nos anos 80 e 90 para operar 50 milhões de pessoas. Tudo é operado automaticamente. E as pequenas regras alteram o comportamento. O que se pode ver, o que não se pode ver. E aí nós chegamos nas questões dos algoritmos de alto risco. Eles podem ser de alto risco para diferentes camadas da sociedade. Por exemplo, quando se olha a um determinado serviço público, por exemplo, assistência social. Durante a pandemia, as pessoas solicitavam um apoio emergencial através de um aplicativo no celular que decidia se aquela família teria ou não o apoio. Quais eram as regras? E se fosse negado? Uma pessoa de um nível de escolaridade ou de educação muito baixo, como que ela vai argumentar que o computador está errado? Então, isso tudo vai excluindo. As aplicações sociais são de alto risco. Além das aplicações sociais, o receio de que as aplicações médicas também venham a ser fazer uso, né, dos algoritmos, não só nas análises de imagens, mas em auxílios a diagnósticos, que não necessariamente podem ser os mais adequados. Então, que tipo de controle é possível ter? De novo, fazendo referência à professora Helena, é preciso ter mecanismos de controle democrático envolvendo a sociedade. Mas a sociedade não sabe o que é isso. O governo menos ainda. Eu vejo em Brasília, né, a carência de governantes e de gestores com conhecimento para organizar isso. Então, essa é uma necessidade que em Brasília está sendo verificado pelo governo para formar pessoas. Essas são algumas das aplicações de alto risco, mas tem outras muito mais complicadas ainda, que são as aplicações militares de defesa. 2 exemplos, guerra da Ucrânia e Israel e a Palestina. É o uso de algoritmos de IA para identificar alvos, algoritmos de IA para dirigir os drones, algoritmos de IA para decidirem os nomes das pessoas que devem ser executadas. Então, isso é compatível com a guerra? Você tem as regulações para os conflitos, mas a sociedade discutiu isso? De novo, a gente cai nessa questão. Então, há algoritmos que precisam de ter algum controle da sociedade para que eles sejam legítimos o uso deles. A impressão que eu tenho, e aí eu acho que a professora Helena pode falar um pouco mais sobre isso, é que essa questão que o professor falou agora, né, dos algoritmos causando uma desigualdade social, né, aumentando a desigualdade social, ela não é tão discutida quanto regularização, responsabilização, a parte das eleições, que foi aquilo que a gente falou, né, é uma impressão pelo menos que eu tenho. Como que a gente coloca isso na discussão? Como que a gente pode discutir esse tipo de tema? Então, há várias perspectivas, mas eu creio que foi muito bem lançado o relatório das Nações Unidas, o relatório de desenvolvimento humano das Nações Unidas. E se for ver o último relatório, que diz claramente é que há um fosso gigantesco que vai ser acentuado a essa previsão se nada se fizer, entre o chamado norte global e o sul global, com algumas exceções, não é? O que se prevê é, antes, quem tinha acesso à internet, quem tinha acesso a um telefone, quem tinha acesso a outras ferramentas, podia mais facilmente adquirir trabalho, etc. O que se nota hoje em dia é que quem não tiver acesso a estas tecnologias vai ficar cada vez mais distante, não é? E este fosso
cresce. O que se pode fazer? Há várias iniciativas. Por exemplo, há organizações que trazem a sociedade, trazem alunos de bairros carenciados para verem como é que a IA funciona. E eles poderem interagir com a IA de forma responsável, fazendo perguntas, percebendo o que é que pode ser falso, como validam a informação. Se nós não criarmos, como a Finlândia está a criar com os infantários e pré-escolares, na Finlândia as crianças desde cedo têm de saber o que é informação válida e não válida e como verificam essa informação. Se nós não criarmos uma sociedade informada que saiba o que são factos e evidências e como é que se valida essa informação, nós estamos a criar uma sociedade crédula que basta um resumo de qualquer ferramenta, de uma qualquer tecnologia para aceitar. Isto é os contextos mais informais, diria eu. Mais formais é ensino. Começar nos vários níveis de ensino, a ensinar como se interage. Não é proibido, não leva a nada. Sempre que nos proibiram alguma coisa, fomos às escondidas tentar ver como é que funcionava. Portanto, é ensinar em contexto de escolarização também. É trazer os pais à escola e dizer, olha, o seu filho está a fazer isto desta forma. É interagir com pais e filhos num contexto formal, de instrução. Há um outro nível que é eventos culturais que tenham a ver com IA. Nós tínhamos no nosso projeto uma artista que era diretora cinematográfica e criava filmes a contar porque é que a IA não se pode confiar a 100% nos filmes dela, porque tem preconceitos. Por exemplo, ela tem um filme que foi premiado em Veneza que se chama My World e que falava sobre como é que eu interajo com o sistema e digo que quero uma representação de uma médica afro-americana de uma certa idade, quando tudo é figuras de mulheres muito jovens, brancas e muito sensualizadas, não é? E uma forma de chegar às pessoas. Outra forma é com políticas muito claras, com cidadania informada e discutida a falarem sobre essas políticas. Queria só dizer só um aspecto sobre um dos riscos e uma das linhas vermelhas que se tem discutido imenso e tem havido até discussões internacionais de pôr casos de estudo e tudo mais sobre a mesa, é os dual usage, os usos militares, não é? De paz justa e guerra justa, etc. E o que os estudiosos estão a ver é que quando a IA é usada no terreno há uma desumanização. É mais fácil clicar num botão se eu não estiver lá em frente a olhar para outra pessoa, não é? Há toda uma distância e uma desumanização nestes contextos, o que torna muito mais fácil clicar num botão e haver muito mais mortes. Não é? E isto também tem de fazer pensar a sociedade atual. Estes contextos todos geopolíticos estamos a viver, as guerras, os contextos de guerras, têm muito que está a passar por essa desumanização através destas tecnologias. O professor Virgílio falou mais cedo que os algoritmos eles não só aprendem nossa preferência, né, mas eles também moldam o comportamento. Pensando um pouco no poder público, aí eu acho que é uma questão que dá para os dois responderem, seria interessante os dois responderem. De que forma concreta que vocês têm visto esses algoritmos já afetando decisões governamentais? Pois é, vamos lá. Eu vou tentar responder sobre tudo, mas eu quero colocar um contexto que é o que nós estamos a perceber e que vai ficar cada vez mais forte, que é essa determinação de qual é a agência humana e qual é a agência das máquinas. Essa é uma questão fundamental que vai ficar cada vez mais presente, né? No caso, por exemplo, dos conflitos militares. Há uma clara questão, quando o agente militar é humano, ele tem uma reflexão sobre a decisão, uma hesitação sobre a decisão. Quando o agente é uma máquina, ela não hesita. E aí acontece. Então, essas questões vão ficando cada vez mais fortes, né? E nesse contexto de humanos e máquinas, tem ainda um outro ponto que ocorre com os algoritmos, é que, em muitos casos, inclusive nos casos de governo, os algoritmos buscam a eficiência. Mas nem sempre a eficiência é a questão principal. Você tem outros elementos num processo político
que não é apenas a eficiência, é a questão das necessidades sociais, né? Então, esses algoritmos que buscam apenas a eficiência de governo podem levar a esses efeitos sociais negativos, né? A gente observa, em muitos casos, que alguns serviços de governo são implementados e, posteriormente, são retirados do serviço porque acabavam gerando algum tipo de efeito social negativo que não se previa, sabe? Então, de novo, os algoritmos usam, sim, as características das pessoas, os dados das pessoas, às vezes de uma maneira muito positiva, às vezes de uma maneira que é prejudicial, né? E o governo teria que ter, e já em alguns países tem, mecanismos de controle desses serviços, né? Há pouco tempo atrás, o The Guardian anunciou, né, no caso inglês, que havia um serviço que já negava o visto a pessoas que vinham da África, independente de qualquer condição. Então, já havia um certo preconceito de governo, né? Então, de novo, a gente volta àquela questão, é preciso regras e é preciso regras globais. No entanto, os interesses são diferentes entre os países e a gente vê cada vez mais o poder dessas companhias, hoje em dia, associado também ao governo, à própria administração dos Estados Unidos, né? Então, de novo, dificuldade de regras existe por causa de que esses sistemas são sistemas de poder e de controle e cada país tem os seus interesses, às vezes geopolíticos diferentes, né? O secretário-geral das Nações Unidas em português, Antônio Guterres, numa grande conferência na Índia, no Summit, 2 meses atrás, ele dizia o seguinte: o mundo precisa de governança global dos algoritmos, da inteligência artificial, e precisa de ciência para entender o impacto dessas novas tecnologias e não apenas uma política de tentativa sem uma base mais fundamental. Então, nós estamos entrando nessa época que tudo isso é complexo e requer as humanidades, requer a economia, requer a computação, requer a medicina, há a necessidade de o direito é fundamental, de uma grande multidisciplinaridade. Eu creio que a sua pergunta, se eu for pelos exemplos concretos, o mundo já tem exemplos concretos de influências, não é? E casos estudados. Na Europa, o caso da segurança social com a Holanda foi um desastre, não é? Levou à demissão do governo. Deportaram-se famílias com base em decisões de um algoritmo que estavam completamente erradas. Levou uma crise social num país que nós diríamos muito avançado dentro da Europa, não é? E já há relatórios de tudo o que aconteceu mal ali. Se aprendemos com estes relatórios, tenho algumas dúvidas, mas também sou cautelosamente otimista a achar que estamos a aprender algumas coisas. Um segundo exemplo para mim é usar estes algoritmos para ampliar mensagens de ódio e, como foi o caso dos Rohingya, através do Facebook. Também é outro caso estudado, não é? Ampliar uma tal... Porque estes algoritmos, ainda por cima, têm o que se chama bias augmentation. Eles aumentam vieses. E o facto de se expandir mensagens de ódio pelo Facebook, aumentar essas mensagens de ódio, terminou num genocídio, não é? Terminou num genocídio. Um outro caso, que já é um bocadinho mais antigo, mas eu acho que ainda não aprendemos o suficiente com ele e devíamos tirar as verdadeiras eleições, é o do Cambridge Analytica, com influência nas eleições americanas, não é? Estamos a falar de um país gigante, número 1 no mundo, não é?
E nós não tiramos ainda as eleições devidas. Há uma clara influência destes algoritmos nos governos ou em setores dos governos. Há exemplos já estudados disso. Há uma necessidade enorme, e não podia concordar mais com o professor Virgílio, de olhares multidisciplinares sobre estes casos para tirarmos lições disso e aplicarmos no futuro, no presente e no futuro. Uma última questão, que o nosso tempo já está quase no fim, falando um pouco de responsabilização, e eu acho que vocês dois também podem falar um pouco sobre isso, né? Se a regulação que a gente tem, ela consegue dar conta de responder a pergunta de quem deve ser responsabilizado por um conteúdo que é criado com inteligência artificial, ou por um conteúdo que, por conta de algoritmo, surge no feed de alguma rede social. É a plataforma, é o usuário? Quem é a responsabilidade? Como atribuir essa responsabilidade? Pois é, essa é uma questão central de quem é a responsabilidade desses sistemas algorítmicos. Pegando um exemplo mais simples, que seria de um veículo autônomo, que circula hoje em várias cidades americanas. Um acidente, de quem é a responsabilidade? É do software, que faz aquele controle, é do fabricante, é do motorista que não existe, pode estar sozinho. Mas indo para outras questões, além dessa dos veículos autônomos, né? A questão da responsabilização, ela tem sido tentativamente abordada. No Brasil, há aproximadamente 3 meses, um pouco antes disso, houve um programa de televisão, que é um programa da Rede Globo, chamado Fantástico, que levou um influencer chamado Felca, que mostrou como as crianças estavam assistindo conteúdos não apropriados para a idade, não apropriados para serem exibidos por outras pessoas. E a pergunta que ele levou ao ar, esse era o influencer, de quem que é essa responsabilidade? Tem 2 pontos interessantes. Essa entrevista na televisão gerou um clamor popular muito grande e o Congresso teve que responder. Então, às vezes, esses projetos de lei dormem no Congresso anos, até que há uma decisão externa que leve a isso. Cambridge Analytica, no Brasil, gerou a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Havia uma eleição, vamos nos proteger. E aí, esse efeito Felca gerou a aprovação, assim, em tempo rápido, do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, que estabelece claramente que as plataformas são responsáveis primeiro, pela verificação da idade, pela verificação da parentabilidade, e pela verificação do que pode ser exibido ou não às crianças. A pergunta que segue agora, como vai ser implantado isso? Tá? E aí já vinha em processo de criação a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que então passa a ser responsável pela aplicação da legislação para verificar a responsabilidade das plataformas que operam os algoritmos. Nós temos em Portugal já, de acordo com o regulamento da Agência Oficial, já temos a associação a organização que vai olhar para isso, a ANACOM, que vai estar a olhar para os casos de validar e fazer audits a estas tecnologias. Honestamente, eu acho que aplica-se muito aquele ditado português: casa roubada, trancas à porta, sabe? É quando a gente sente mesmo ameaças à nossa privacidade é que se apercebe que tem que fazer alguma coisa. Em termos de responsabilização, o que a gente tem assistido no mundo é as grandes tecnológicas pagam multas de milhões e fica tudo bem. E parece não haver mudança, não é? Eu não sei se essa responsabilização é verdadeira responsabilização, porque se não há mudanças e que se altera códigos facilmente em função da situação geopolítica em que se vive, eu não sei se podemos falar em verdadeira responsabilização.
não é? E há vários níveis dessa responsabilização. Obviamente, as autoridades que vão ter esse papel, o Tribunal de Contas, há imensas instituições em Portugal que foram alocadas a isso. Há responsabilização individual, nós como seres humanos também temos responsabilidades de saber que usos fazemos, não é? E há todos os outros níveis de responsabilização. A minha questão é, se o próprio Estado português, não sei qual é o caso no Brasil, mas se o próprio Estado português está a usar estas grandes tecnológicas em todos os serviços do Estado, está a substituir agora, por exemplo, o modelo de linguagem por um soberano nacional, se nós estamos a dar todos esses dados do Estado, se bem que todas as tecnológicas dizem que que não estão a usar esses dados para treinos, nós não sabemos de facto, os governos estão a depositar nestas tecnológicas informações do país inteiro. São responsabilizados com multas de milhões, mas não deixam de ter acesso ao nosso bem mais precioso, que são os nossos dados. Portanto, há aqui umas contradições que vamos ter de resolver no presente e no futuro, vai-se de certeza. Bom, queria abrir para a plateia, se alguém tem alguma pergunta para fazer para os nossos convidados. Eu estou desenvolvendo um artigo que eu até apresentei na última semana no Congresso e eu estou trabalhando mais a absorção da Diretiva 385 pela legislação portuguesa, que traz agora para a legislação a questão da violência virtual contra mulheres. É mais voltada contra mulheres, mas é uma diretiva muito interessante, porque inclusive ela traz o uso da inteligência artificial para discursos de ódio e espera que os estados da União Europeia regulem isso de alguma forma, entre efetividade até o dia 27 de março de 2027, que os estados têm para que essa diretiva seja absorvida. E a grande questão que ficou, e o que eu trabalho no meu artigo, é, ainda que a União Europeia adote a vítima como endereço de culpabilidade e responsabilidade judiciária para se poder cobrar daquelas companhias ou de quem seja esse tipo de ação, tem-se uma grande dificuldade dos tribunais na hora de executar medidas rápidas, como, por exemplo, o apagamento, o direito ao esquecimento até 48 horas. Porque o que a gente chama é que essas big techs aproveitam-se um pouco do espaço cibernético e viram como frota fantasma. Não tem bandeira, não tem endereço, mudam conforme a legislação ou conforme permitido para que elas possam fugir da responsabilização. Então, se o espaço digital ele é um reflexo dos déficits sociais que a gente tem, ele é uma extensão da sociedade, ele não é uma arma nova, ele é um novo tipo de... é só um novo tipo de espaço de convivência, como é que a gente vai esperar a responsabilização baseada numa cooperação que está tão afetada na sociedade atualmente? Porque o judiciário está contando com a cooperação das big techs em estados como o estado português, que não tem um contato tão direto, como por exemplo tem a Irlanda, que até consegue regular muito bem, já tem uma agência com certa autonomia financeira também para ir em cima dessas big techs e pedir o apagamento desses dados no caso de violência contra a mulher. Como é que a gente espera atuar com cooperação com essas big techs quando a cooperação em si, mesmo fora do espaço digital, está tão deficiente? É uma pergunta complicada que, inclusive, é o trabalho dela aqui, que ela está buscando, né, um artigo. Né? Mas, eu acho que existem algumas indicações, né? No Brasil, né, na legislação do Marco Civil, que já é um pouco mais antigo, 2014, já estabelecia que o conteúdo ele tem que ser notificado à plataforma e a plataforma, então, retira o conteúdo. Tá? Essa notificação por quem se sente ofendido. Mas alguns conteúdos, do tipo da chamada vingança pornográfica, eles podem ser retirados sem passar pela ordem judicial. Basta que o solicitante ou a solicitante entre com esse documento. Então, a legislação vai criando alguns mecanismos, tá? Mesmo a gente sabendo que elas são, essas companhias são todas extraterritoriais, atuam no mundo inteiro. A moderação de conteúdo varia de país para país, de acordo com os interesses comerciais. O caso de Rohingya, que a professora mencionou, uma das causas indicadas para não remoção do discurso de ódio pelo Facebook, que foi relatado por um documento da Anistia Internacional, é que eles não tinham
moderadores que entendiam a língua, as diferentes línguas do país. Tá? Então, isso vai depender de cada país, da legislação de cada país. E a sociedade tem que pressionar o governo para agir nessas questões. Todas as legislações relativas à questão digital no Brasil, elas foram aprovadas em virtude de algum elemento externo, não do Congresso. 3 exemplos. No caso dos direitos dos cidadãos na internet, é chamado Marco Civil, ele foi aprovado após as revelações de Snowden, que dizia que a presidente do Brasil havia sido monitorada. Isso gerou a legislação de proteção de dados pessoais. Ela foi aprovada depois do Cambridge Analytica, que alterou os resultados das eleições. Os políticos, então, fizeram isso. Essa legislação de proteção dos direitos de crianças e adolescentes em função disso. Já a legislação das fake news não foi aprovada, porque os interesses são tão diversos, e foi mencionado, acho, pela professora aqui, o que é verdade, o que não é verdade. As empresas não querem decidir isso. Essa é uma questão. Então, essa é uma questão pendente ainda. Eu não sou jurista, mas do que sei, a lei do esquecimento aplica-se a qualquer cidadão europeu. Mas as pessoas muitas vezes não têm consciência que podem pedir isso. Qualquer cidadão europeu pode pedir para ser esquecida todo o seu histórico digital. Homem, mulher, não interessa o género. Qualquer um pode pedir. A questão é que Portugal e a Hungria são dos países que menos pedem. São tão poucos os pedidos, são muito pouco expressivos, comparando com outros países que têm uma atitude muito mais proativa e têm pessoas que pedem. No caso de uma vítima, eu creio que seria um dos primeiros passos a não ser que... E também está a ser usado, eu conheço países que estão a usar, não conheço bem o contexto jurídico português para o fazer, nem dizer nada. Há pessoas na sala que sabem muito mais do que eu para falar sobre isso. Mas posso dizer que a parte digital está a ser usada como parte do crime, da prova, tudo o que aquela mulher sofreu. Ou seja, eu não sei se quer apagar o sofrimento do qual passei, se isso pode ser usado como prova em tribunal. E tal como os modelos de linguagem de grande dimensão, pode haver os chamados guardrails, ou seja, códigos morais que os modelos têm de obedecer. Por exemplo, o Claude teve um padre a dizer quais eram os códigos de conduta e quais eram as linhas vermelhas. E as linhas vermelhas eram vigilância doméstica e usos militares. Não é? Foi por isso que o Claude se revoltou, o Anthropic se revoltou contra isso. No caso de haver provas, como no caso de Rohingya, que existem imensas provas de que aquilo foi tudo manipulado, o próprio Tribunal Penal Internacional pode usar como prova. Portanto, está a ser usado no mundo com 2 critérios. Eu ter direito como cidadão ao esquecimento, mas eu poder usar para provar todo o sofrimento pelo qual passei. É a melhor resposta que lhe consigo dar. Essa pergunta era muito difícil. Mas foi boa. Temos mais alguma questão? Eu dirigi a pergunta à senhora professora Ivana Luís, que tive o gosto de entrevistar para a Católica, não sei se recorda, e que foi excelente a sua entrevista. Tem um bocadinho a ver com trazer a IA mais para a sociedade, como é que se podia promover uma discussão pública. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, quando eu comecei esta investigação ainda no mestrado, o técnico na Culturgest em 2019, com 3 conferências em que, portanto, aquele grande auditório estava cheio. Estou-me a lembrar do British IA, que a senhora professora foi coordenadora, e que mais iniciativas, como é que se podem promover estas iniciativas de forma a que a sociedade vá tomando consciência não só das oportunidades, porque essa narrativa passa muito bem, mas também dos riscos, e tomar alguma posição, ainda que, pronto, são sempre os políticos a decidir, mas que haja aqui mais participação e mais sensibilização da sociedade, quer dizer, o Sr. Professor também, mas particularmente a Sra. Professora, para que as pessoas tenham informação e alguma voz. Obrigado. Exatamente. Tem de ser um esforço grande, de muitos,
Por exemplo, os mais idosos vão passar a ter tudo digital. Vai ser um caos para muitos dos nossos idosos já info-excluídos, não é? Eu outro dia perguntava, então, mas o que é que vou... Outro dia perguntava numa administração, então, mas o que é que vão fazer com os nossos idosos quando eles souberem que está tudo digitalizado e já não podem recorrer à pessoa na freguesia que os ajudava? Nós temos pessoas de proximidade, os GNRs fazem trabalho de proximidade. Nós temos pessoas em cada freguesia, em cada poder local, a fazer esse trabalho de proximidade. Nós não estamos a estender este conceito de chegar às pessoas através do poder local da melhor forma possível, diria eu. Foi uma das grandes recomendações. As pessoas conhecem os seus presidentes de junta, conhecem os seus representantes. Precisam de pessoas de proximidade em quem confiem para lhes fazer chegar essa mensagem. Eu estou a pensar nos mais idosos, nos info-excluídos, que precisam mesmo perceber isso. Um outro componente para mim essencial é a escola. Uma é o vizinho, próximo em quem eu confio. A proximidade pessoa a pessoa para transmitir esse conhecimento. O outro é a escola e a escolarização em contextos formais. O outro é muito do que podemos fazer em termos de agendas dinâmicas culturais, de chegar às pessoas, fazer ouvir as pessoas. E é uma coisa, sabe, eu não gosto de fazer estas comparações, parece sempre que somos os parentes pobres, e não somos. Eu tenho imenso orgulho no que temos feito no país, mesmo com os recursos que temos. Mas há um culto de cidadania informada no norte da Europa que nos falta um bocadinho no sul, todo o sul. Não é? Por questões históricas, há um culto. Os cidadãos na Finlândia, na Suécia, na Noruega, se há alguma coisa que para eles não é compreendido, não faz sentido, vamos para as ruas, vamos tentar perceber o que é que está a acontecer aqui, vamos tentar chegar à informação. Nós somos um bocado passivos como povo nessa, diria eu, posso estar a ser injusta, mas é a minha percepção. Eu acho que se isso fosse uma estratégia muito bem montada, poder local de proximidade, como se fez com os GNRs, que está a funcionar muito bem, não é? De chegar a locais distantes e falar com as pessoas, contextos muito formais de ensino mesmo, trazer os pais para esse ensino e contextos culturais não formais que levem as pessoas a poder falar abertamente. E até nós aprendemos imenso a trazer cidadãos para nos dar feedback do que estamos a dizer. Olha, façam comentários do que estamos a fazer. E percebemos que estamos a usar vocabulário muito difícil. Então, como é que o senhor ajuda-nos a transformar esta informação em algo que percebesse? Foi extremamente útil para nós. Geralmente, como cientistas, estamos fechadinhos lá no nosso vocabulário técnico e quando as pessoas nos dizem, não percebi, tenho de replicar isso várias vezes. É um exercício muito útil. Isto tem de ser uma estratégia muito coordenada e não pode ser num gabinete do governo, tem de ser muito mais alargado do que isso. Pelo menos o que eu digo. Mais alguma questão? Bom, então, para encerrar, eu vou passar a palavra para o professor Vitalino Cano. Começo por agradecer a magnífica mesa que tivemos aqui hoje, preenchendo com mérito aquilo que é a missão do FIB, que é discutir as questões, por mais difíceis que sejam, e mesmo quando não têm respostas óbvias. E há muitas delas onde ainda não existem respostas óbvias. Eu não sou um técnico desta área, portanto, na minha intervenção vou-me refugiar naquilo que sei. Eu sou jurista e às vezes também ensino ciência política, também já exerci funções políticas e, portanto, vou ver os algoritmos na minha perspectiva, concordando com quase tudo o que foi aqui dito, não tenho divergências de fundo, acho que colocaram muito bem as questões, agradeço-vos por isso. Vou pegar em alguns temas que foram aqui suscitados. Com essa tal de formação profissional de quem é jurista e também procura compreender um pouco aquilo que é o poder. Os algoritmos são instrumentos normativos do poder. Os algoritmos servem para o poder. Até podem ser grandes poderes ou pequenos poderes, mas os algoritmos são instrumentos normativos de poder. São instrumentos normativos porque os algoritmos são, na minha visão, normas jurídicas. Ou talvez não normas jurídicas, são normas. Depois podemos discutir se são ou não normas jurídicas, porque são comandos aplicados automaticamente, é certo, mas são comandos que em certas circunstâncias determinam determinados resultados ou determinadas consequências. Depois nós juristas podemos discutir se são ou não normas jurídicas, porque as normas jurídicas em princípio são destinadas a quem tem vontade de as executar ou deixar de executar,
Aqui os algoritmos normalmente funcionam automaticamente, podemos eventualmente imputar as consequências que eles produzem, os resultados que eles produzem a quem os programou, o programador, mas às vezes não podemos, porque às vezes os algoritmos já são de autogeração, não é? Já se geram a si próprios e, portanto, aí a responsabilidade do programador já fica um pouco mais distante. Mas é uma discussão jurídica. Onde é que eu quero? A primeira questão que eu queria dizer, na minha qualidade de jurista, é o seguinte: sendo normas, porventura normas jurídicas, os algoritmos devem ser objeto, por exemplo, de fiscalização da constitucionalidade. Não sei se alguma vez pensaram nisso, eu já pensei, já escrevi até sobre o assunto, e há muitos juristas que vão pensar nisso nos tribunais, inclusive. Os algoritmos podem ser inconstitucionais, podem ser normas inconstitucionais. Não sei se sabem, por exemplo, que ao nível de muitos tribunais hoje em dia, a distribuição dos processos já é feita automaticamente através de um algoritmo. Pensem, por exemplo, eu, programador do algoritmo, ponho lá uma coisa que ninguém consegue descobrir à partida, a dizer: eu sei que no Tribunal X, onde há 10, 15, 20 juízes, há uns que estão mais rápidos do que outros, uns atrasam-se mais do que outros. Eu ponho lá uma coisinha a dizer: os processos em que estejam envolvidos pessoas com elevadas expectativas por serem grandes empresas no processo, vão para este juízo. Os outros vão para o outro. Isto é claramente, se eu escrevesse uma norma assim, seria claramente inconstitucional. Se estiver no algoritmo, também é inconstitucional e deve ser objeto de fiscalização. É um caso prático que hoje em dia me parece que começa a fazer algum sentido. Depois, uma segunda nota que queria aqui deixar. Eu notei, enfim, não sei se foi a Helena, se foi o professor Virgílio Almeida que referiu isso, não tomei aqui nota da proveniência, mas aqui a questão da governança global. Isto só se resolve, alguns dos problemas que aqui nós falámos só se resolve através da governança global. Eu estou de acordo com isso, só que não vai haver. Eu não estou a ver a China, o Irão, a Rússia, os Estados Unidos da América, a Europa, o Brasil, a porem-se de acordo sobre o que quer que seja neste campo. Não vai haver. E, portanto, aqui vamos ter de confiar em nós próprios, cidadãos, e aí prende-se a questão do alfabetismo informático, e também nas regras próprias das sociedades livres ocidentais, que é no pluralismo. Eu não gosto, e isso é algo que tem de ser ultrapassado pelas nossas sociedades, não gosto que a criação de algoritmos, que obviamente implica grandes investimentos e grandes recursos, esteja essencialmente a cargo das Big Techs. Eu acho que as sociedades livres ocidentais devem criar condições de pluralismo na criação do algoritmo. E devem criar condições de pluralismo, por exemplo, que permita que um dia haja algoritmos, eventualmente criados por nós próprios cidadãos, que nos permitam, por exemplo, quando eu ponho no Google uma pergunta, depois fazer um scan da resposta do Google a ver se aquilo tem algum viés ou não. Um dia, se calhar, vai haver estes algoritmos também. O algoritmo se faz o scan para ver se o Google, quando põe lá, eu ponho notícias sobre a guerra no Irão, depois aparecem 10, 20, 30, 40 notícias. Porque não haver também um algoritmo a dizer, mas e porquê é que aparecem estas e não aparecem outras? Não é? Que me permita, depois também posso ler à mesma as notícias, mas já com alguma distância. Portanto, há aqui um determinado conjunto de situações que eu acho que, apesar de tudo, tenho algum otimismo, tendo o pessimismo de base de que não vai haver governança global, mas tenho algum otimismo na capacidade de nós, como cidadãos livres e com capacidade criativa, de podermos também ultrapassar alguns destes problemas através daquilo que temos também de melhor, que estas novas tecnologias nos trazem, que é a capacidade também de nós termos conhecimento e de podermos dominar esse conhecimento. Eram estas, claro, como jurista também, e termino aqui, como jurista também confio muito no direito e na capacidade que o direito tem de regular
estes aspectos. Eu aqui acho que a estratégia europeia de procurar estabelecer limites a determinados usos das tecnologias de informação é uma boa estratégia. Acho que é melhor que a dos Estados Unidos da América. E fico feliz que o Brasil esteja mais próximo, creio eu, mais próximo da estratégia europeia do que da estratégia dos Estados Unidos da América, porque eu acho que o direito, apesar de tudo, tem condições para conseguir ainda estabelecer alguns limites e que esses limites possam ser aplicados. Não vai a resolver tudo e, portanto, aí a minha confiança passa então para os cidadãos e para instituições, já agora como esta nossa do FIB, de trazer estas coisas e de aumentar a consciência e a vontade de fazer melhor, que acho que vai permitir verdadeiramente resolver muitos destes problemas.